Olá, meu nome é Vanessa, estou aqui com Bianca, minha parceira. Nós somos psicólogas e atuamos na clínica com crianças e adolescentes. E hoje a gente vai falar para você tudo o que você precisa saber sobre o desenvolvimento do seu filho ou da sua filha adolescente. Assim você poderá compreender o porquê dele agir de muitas maneiras que você não entende. Porém, estar em uma nova fase é natural que as demandas mudem, que ele passe a apresentar uma nova forma de pensar, de se comportar, te deixando muitas vezes perdido. Vamos lá então entender isso? A chegada dos filhos na adolescência é um período marcado por conflitos e turbulências, né? Verdade. Na maioria das vezes, não é sempre que acontece, mas em geral, né, Bia? Sim, com certeza. A gente pode observar em muitos casos que a gente até acompanha, né? Sim, no consultório. Então, é um período marcado por esses conflitos, por quê? Porque é tão difícil, assim, vivenciar esse período da adolescência? Porque é algo novo, né, para os adolescentes, Isso. que até então eram crianças. E muitas vezes é algo novo para vocês também, que são pais e mães, que às vezes até de primeira viagem de adolescente, né? Verdade. Às vezes não tem essa experiência prévia, tá passando Sim. agora por esse momento, assim, inicial. E por isso que é tão difícil lidar com tantas mudanças mesmo, né? Então, quando o seu filho era criança, era mais fácil você ter controle sobre ele. Você sabia com quem ele estava, né? Qual era a agenda dele, quais as atividades que ele fazia, quem são os pais desses amigos. Exatamente. E agora, quando adolescente, não. Né? Ele já tá começando a fazer outros amigos, ele mesmo escolhe as atividades que ele faz, né? Claro Já que tem existe... mais essa independência, não é? Isso. Tem todo um controle ainda, claro, da família sobre esse adolescente, mas eles têm muito mais autonomia e independência, que é muito positivo também, né? Mas a gente tem que ter um equilíbrio aí. Com certeza. Né, Bia? Tu vai ter que buscar esse equilíbrio para poder lidar com a situação. Isso. Então, muitas vezes, o adolescente também, né, pensando no lado emocional, a gente vê uma dualidade muito grande, assim, né? Ao mesmo tempo que tá ali super alegre, feliz, contente, radiante para fazer determinada coisa, em contrapartida, às vezes, em outro momento, né, já muda, já fica, assim, um pouco sem graça de fazer as coisas. Se isola, fica no quarto. Isso. Inclusive, muitos pais reclamam disso. Desse Os isolamento, adolescentes né? se isolam no quarto. Às vezes tem vergonha de sair com os próprios pais, a gente vê Deixa isso. na esquina, não deixa na porta da escola. Isso. Então é essa dualidade muito grande. Que vocês, pais e mães, ficam assim se pensando, né? Se perguntando, meu Deus, o que eu faço com essa pessoa, né? Com esse meu filho ou minha filha, pra gente ter uma melhor relação. Então, como a gente falou aqui no início do vídeo, a gente tá aqui justamente para trazer algumas dessas questões relacionadas com a adolescência, justamente para você conseguir compreender melhor essa fase e, consequentemente, compreender melhor o seu filho. Então, de início, né, a gente precisa lembrar aqui que a adolescência ela é um período, né, uma fase que tá ali marcada pelo final da infância. É uma fase de transição, não é, Nessa? Isso, de transição. O final da infância já caminhando, né, para essa vida adulta. Então, como Bia colocou, é algo transacional, né, de transição. Então, é muito interessante pensar também que vão vir muitas mudanças relacionadas a essa fase, né, de vários aspectos, né, Bia? Exato. Mudanças cognitivas, físicas, psicológicas, sociais, e que acontecem tudo ao mesmo tempo, às vezes atropelando uma coisa com a outra, não pede licença, né? Vem assim de repente, e o que torna às vezes tudo muito mais difícil, porque são muitas coisas para serem lidadas ao mesmo tempo, né? E aí, pensando logo nessas mudanças físicas, acho que é bem interessante da gente falar sobre a puberdade. Claro, com né? certeza. E vocês sabem o que é puberdade? O que é a puberdade? Puberdade é esse processo que o indivíduo leva à sua maturidade sexual, ou seja, a capacidade de reproduzir. É uma fase marcada por mudanças hormonais. Sim. Que a gente pode observar na alteração do corpo tanto das meninas quanto dos meninos. Nos meninos a gente pode observar que a voz começa a engrossar, tem o crescimento do pombo do Adão, a quantidade de pelos aumentam, eles passam a ejacular. Nas meninas, a gente já pode observar o crescimento dos seios, também a quantidade de pelos que passa a aumentar, elas menstruam, lembrando que cada indivíduo, né, tem a sua individualidade, ou seja, tem adolescentes que começam esse processo mais cedo, como tem adolescentes que começam esse processo mais tarde, cada um no seu ritmo. Com certeza, né? Isso vai depender também da própria estrutura do adolescente, né? Isso. Da própria hereditariedade.
Então, São vai ter essas alguns influências, fatores né? influenciam, exatamente. Com certeza. E aí vai nossa primeira dica do vídeo. Essa dica vai para quem tem filhas, ou seja, meninas. A gente sabe que cada vez mais cedo as meninas estão menstruando. Então é muito importante que elas aprendam a lidar de forma muito positiva, já que é algo que vai acompanhar elas durante muitos anos, Sim, né? muitos anos, né? Então assim, é importante que vocês, pais, conversem, orientem sobre esse período, sobre as possíveis alterações, não só do corpo, mas também as alterações hormonais. E hoje a gente ainda pode contar com a tecnologia. Temos alguns aplicativos, Clue, Cicloloves, calendário menstrual, que ajuda a identificar todos esses sintomas, a mapear, não é? Esses sintomas pré-menstruais, o que vai fazer com que a menina consiga entender o que está ocorrendo com ela naquele momento, porque às vezes ela está ali mais irritada, sensível, chorosa e sem saber o porquê. Então ali no aplicativo tem a data certa, né, que acontece o período que antecede a menstruação, como a própria menstruação. Então ela vai poder criar algumas estratégias para lidar com tudo isso que está acontecendo com ela. Com certeza, né? Ela vai ter um norte ali, o que está acontecendo com o próprio corpo dela, né? Sabendo o que está se passando e influenciando o próprio comportamento. Podendo até prevenir futuros conflitos, tanto familiares quanto de amigos, porque como nessa época muitas meninas acabam ficando mais, como eu disse, irritadas, nervosas, sensíveis, então elas podem criar algumas estratégias para evitar esses possíveis conflitos. Com certeza, né? E assim, a gente precisa muito utilizar a tecnologia a nosso favor, né? A gente às vezes vê muitas pessoas reclamando, né, da tecnologia que realmente veio trazendo várias mudanças, né, para a sociedade. Mas tem um lado muito positivo, né? E, por exemplo, isso que a gente está trazendo aqui, desses aplicativos, é um ponto super positivo que a gente tem aqui para colocar, né? Então, aplicativos que trazem essas informações vão dar a essa adolescente autoconhecimento, autoobservação, ela compreender o que está se passando com ela, né? Saber o que está se passando naquele período ali que ela está vivenciando. Então isso é muito interessante começar logo cedo, né? É importante para qualquer mulher, em qualquer idade, mas para adolescente que já está passando por tantas coisas na vida, né? Por tantas mudanças. Então ter essa ferramenta a seu favor, né, Bia? Ajuda muito. Com certeza, com certeza. Lembrar que todas essas mudanças, né, que a gente colocou aqui, elas têm uma interferência, podem ter, na verdade, uma interferência muito grande sobre a autoimagem que o seu filho ou sua filha está construindo, né? Essa imagem corporal. Então, a depender da forma como ele está vivenciando, como ela está experienciando essas mudanças que estão muito relacionadas com essa fase inicial da adolescência, pode interferir muito na qualidade de vida do seu adolescente. Tanto para um lado bom quanto para o lado negativo, né, Bia? Por isso que a orientação, a conversa, o esclarecimento sobre todas as mudanças da fase é importante. Com certeza, faz muita diferença. E para deixar de forma mais lúdica e forma mais fácil também para vocês compreenderem, a gente trouxe 2 exemplos para poder melhorar a compreensão de vocês que estão aí, né, do lado de lá. Então vamos supor aqui, vamos colocar um caso fictício, né? Ana, ela tem 13 anos de idade e ela é uma menina que apesar de já ser adolescente, né, 13 anos, ainda não teve todas essas mudanças físicas que Bia colocou. Então ela ainda tem aquele corpinho de menininha, os seios ainda não apareceram, ela ainda é muito baixinha, magrinha, porque também faz parte da hereditariedade dela, né, da genética dela. É até importante lembrar que cada adolescente tem seu ritmo, né? Esse processo de mudança, isso é muito individual. Com Porque certeza. às vezes a gente fica naquela, já tem 13 anos e ainda não menstruou, ainda não teve essas mudanças mais significativas, mas isso é muito relativo. Vai variar de acordo com cada adolescente. Isso. E no caso de Ana, em contrapartida, né, ela tá ali ainda muito criança, fisicamente falando. Ela tem essa imagem dela, né, como criança. Sim, também. Enquanto que as colegas dela, as amigas, né, da escola, já estão na adolescência, fisicamente falando e emocionalmente também. Então elas já estão falando das bandas, dos seriados, já se vestem de forma diferente, já apareceram essas mudanças físicas, né? Então o seio já cresceu, já estão, né, com o corpo mais encorpado. E Ana, ela tá experienciando isso de uma forma um pouco negativa, no sentido de que ela não tá se enxergando naquele grupo. Ela olha para as meninas e não se vê. Não se identifica, né? Isso, não se identifica, porque ela ainda tá no universo infantil e quando ela olha para si, ela ainda vê uma criança.
E isso pode ser muito difícil, assim, para essa autoimagem que a Ana está construindo, para o seu autodesenvolvimento, para sua autoestima. Isso. Exatamente. Então é bem importante que os pais e as mães estejam atentos a como o seu filho ou como a sua filha está vivenciando esse iniciar da adolescência. Até porque eu vou trazer até uma situação inversa, né? Sim. De um caso fictício de Gabi, uma menina também de 13 anos, Uhum. que ao contrário de Ana já está super animada, empolgada, ansiosa para vivenciar tudo da adolescência. Até demais, né? De forma precoce, exato. Então já tá colocando enchimento no sutiã, já mudou o estilo de roupa, passou a escutar bandas diferentes. Às vezes até já tá querendo andar com pessoas mais velhas do que ela. Isso, então assim, como ela não se identifica mais com aquelas meninas que ainda estão como Ana, né? Se vendo como criança, ela já quer andar com pessoas mais velhas, pessoas que já estejam vivenciando essa fase da adolescência. Uhum. E é por isso que a gente tem que estar atento para poder orientar, conversar, entender como que ela está se sentindo diante de todas essas mudanças, porque a gente não sabe como cada adolescente está assimilando todas essas mudanças. Pode ser que ele esteja assimilando de forma prejudicial, porque uma ainda se vê como criança, mesmo na adolescência, Sim. e a outra já está se comportando de forma precoce. Sim, apesar de ser adolescente, ela já está avançando. E talvez ela não fases. esteja preparada emocionalmente para vivenciar tudo isso, né? Querendo se relacionar, inclusive, com meninos mais velhos. Uhum. Então tem todo esse contexto aí que a gente precisa estar atento para poder orientar. Com certeza. Então, fique atento, converse com o seu filho, com a sua filha. Perceba também os sinais. Observe como é que o seu filho está hoje, fisicamente falando. Observe esse grupo dele também, como é que é, para já ter uma previsão disso, né? De como é que ele está vivenciando todo esse início mesmo da adolescência. Isso mesmo. E vocês, pais e mães que estão aí nos assistindo, podem estar se perguntando: mas então, o que a gente pode fazer para ajudar nossos filhos, nossas filhas que estão na adolescência a passarem por esse momento de forma mais tranquila, Mais positiva. isso, experienciar essas mudanças de forma mais positiva mesmo, como Mais você colocou. leve, Isso, mais leve. Então a gente vai dar a nossa segunda dica, anota aí no caderninho e fica ligado. Então a primeira coisa, dialogue, valide também o que o seu filho está trazendo para você. Né? O que é dialogar? Conversar, trocar ideia. Então esteja disponível e disposto a ouvir o que o seu filho tem a dizer também o que você tem para colocar ali para ele. Eu sei que às vezes é difícil a gente conversar sobre determinados assuntos, mas é sempre uma prática, né? A gente tem que começar, tem que proporcionar esse espaço, né, de um diálogo, para que vocês possam, inclusive, orientar, porque é importante que vocês escutem, que vocês percebam como é que está sendo essas vivências para o seu filho, como é que ele está se sentindo, para que daí vocês possam fazer as devidas orientações. Com certeza. Esse é o momento de você colocar para ele que é algo natural mesmo da fase, né, com a fase marcada realmente por mudanças, saber dele e dela, né, de como é que tá sendo essa experiência, às vezes como é que ele tá se sentindo nesse corpo de adolescente, As mudanças. se tá gostando, se tá sendo difícil. Muitas vezes esse diálogo não é fácil, porque seu filho ou sua filha pode ser mais introspectivo, mais fechado, mas é algo que a gente vai treinando. E às vezes pode ser uma dificuldade até sua também, né, como mãe, como pai, que não tem tantas habilidades assim de conversar. Mas lembra sempre que é um treino e que vocês têm que manter esse diálogo aberto, porque um bom diálogo é uma boa ferramenta para qualquer relação. E para a relação de vocês, né, de filho, de pai, mãe, é algo extremamente importante, né? Com certeza, com certeza. E faz toda a diferença. Porque, afinal de contas, essa conversa, esse diálogo, essa validação é o que vai fazer com que realmente esse adolescente, que o seu filho passe de maneira positiva sobre esse momento, né, que eles estão vivenciando. Sim. Então, tudo isso que você colocou foi muito bem explanado, muito bem explicado. Só faltou falar, na verdade, da validação também, né? Que, como você colocou, é justamente a gente trazer nesse momento que está ali conversando o entendimento, né? A compreensão. Poxa, eu compreendi o que você está sentindo, eu entendo pelo que você está passando, sem julgamentos. Isso, uma compreensão sem julgamentos.
Sem no qual você possa se colocar no lugar do seu filho, Isso. pensando como seu filho pensa, analisando a própria personalidade dele, porque muitas vezes o que dificulta essa compreensão é quando a gente se coloca no lugar do outro, mas ainda pensando como a gente pensa, de acordo com as nossas crenças. Então fica muito difícil para que isso flua, né? Então, quando a gente fala dessa compreensão, é justamente se colocar verdadeiramente no lugar do outro. Então tenta calçar os sapatos do seu filho, da sua filha, né? Se fosse você, se você fosse ele, aqui agora, adolescente, em 2020, como é que estaria sendo pra você? Então assim fica mais fácil de você enxergar o que ele tá vivenciando, de você compreender um pouco desse universo que ele tá te trazendo. Isso. Então aproveita esse momento, acolhe o seu filho, traz toda essa segurança que ele precisa nesse momento e fortaleça essa relação de vocês, né? Além de você ajudar então o seu filho a lidar com essas demandas da adolescência de forma mais positiva, você também está fazendo um exercício ali com ele de melhora no relacionamento, né? Um trabalho para que vocês consigam ter um relacionamento muito mais afetivo, muito mais produtivo, mais harmonioso em casa. Com certeza, excelente nisso, isso mesmo. Outro ponto importante que a gente pode discutir aqui é sobre o tempo de duração da adolescência. Sim, importante. Isso é muito importante. Isso vai depender muito da referência que a gente utiliza. Por exemplo, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que a adolescência vai dos 12 aos 18 anos. Mas, por exemplo, a gente utiliza uma outra referência, que é a do Daniel Siegel, que é um psiquiatra infantil norte-americano, que diz que a adolescência vai dos 12 aos 24 anos. Isso Pode mesmo. soar até estranho, né? 24? Como assim? Né? Já não é um adulto? Então, interessante. Mas por quê? Por que até os 24? Então, né, segundo Daniel Siegel, como eu falei, ele é um psiquiatra, né? Na verdade não como eu falei, como a Bia falou, ele traz uma explicação voltada para a questão do cérebro mesmo. Quando a gente é uma criança, nós temos um cérebro de uma criança diferente de um cérebro de um adolescente, que é diferente de um cérebro de um adulto, né? Porque esse cérebro ele está em processo de amadurecimento. Então, só vai atingir esse amadurecimento ali pelos 20 e poucos anos, né? Os 24 anos. Então, é por isso que existe essa extensão aí, né? Ao invés de ser até os 18, vai-se até os 24 anos. Outros pontos também influenciam, né? Além do cérebro, a gente também pode avaliar que na geração de hoje, os indivíduos demoram mais de sair da casa dos pais. Sim. Isso porque estenderam mais os estudos, não é só até a faculdade, agora tem as especializações, também retardaram as decisões de casamento, de maternidade, paternidade, né? Hoje em dia, por exemplo, as mulheres estão casando depois dos 30, tendo filho depois dos 30. Ou nem tendo ou também, nem ou nem casando. também. Já não é mais um ponto de referência, não é mesmo? Sim, né? Já não é mais um norte, né? É uma escolha, na verdade. Exato. Né? Então, essa percepção de quando inicia a vida adulta, ela tem mudado, né? Tá depois dos 24 anos. Sim. Então, é muito importante a gente saber dessas diferenças, né? Porque faz todo sentido, até na forma de como você vai tratar o seu filho, né? Se você tem um filho, por exemplo, de 20 anos e você já acha que ele é um adulto, agora você tá sabendo que o cérebro dele ainda não está maduro o suficiente. Totalmente maduro. Então, ele vai ter realmente algumas questões ainda, alguns comportamentos muito ainda de adolescentes, justamente por falta desse amadurecimento. Então, você já vai estar ligado aqui que talvez tenha determinadas questões que você espera de um filho de 21, 22, 23, que ainda não vai corresponder justamente por essa falta de amadurecimento aí cerebral. Isso mesmo. Além de todas essas mudanças físicas que a gente acabou de colocar aqui, temos também várias mudanças cognitivas. Então tem muita coisa acontecendo também no cérebro do seu filho. Então a primeira coisa que os pais podem já observar em casa é justamente a mudança de pensamento, né? Isso. Já começam a pensar de forma diferente. Então claro que tem toda aquela imaturidade ainda da própria adolescência. Mas falta de experiência também, né? Então... Sim, mas a gente já percebe que alguma coisa mudou ali. E uma das coisas primeiras que a gente observa é a facilidade de lidar com conceitos mais abstratos. Né? Antes, quando criança, era muito mais concreto, né? 8 ou 80, era mais difícil deles compreenderem determinadas coisas. Agora, quando adolescentes, conceitos como liberdade, justiça, respeito, moralidade, são conceitos muito abstratos que o adolescente ele já consegue mais compreender, né? Entender o que está sendo posto ali.
Além disso tudo, ele consegue também resolver problemas de forma mais fácil, de ter uma flexibilidade cognitiva um pouco mais ampliada. O que seria essa flexibilidade cognitiva? Então, por exemplo, ele fez ali um planejamento, se organizou para fazer alguma coisa e não deu certo. Então ele vai pensar num plano B, num plano C. Então ele vai flexibilizar, né, esse pensamento, pensar em outras alternativas. Então também há aí consequentemente há uma melhora também na resolução de problemas que facilita. O raciocínio lógico. Também existe aí também a velocidade de processamento que está muito mais ampliada. O foco atencional também melhora. Né? A nossa memória operacional na fase da adolescência também dá um upgrade, digamos assim. É verdade. Né? O que seria essa memória operacional? Como se fosse assim, para ficar algo bem fácil para vocês, né? Uma secretária que está ali no nosso cérebro, agilizando o que a gente tem para fazer hoje, quais são as atividades do nosso dia, o que a gente já fez, o que não fez, corta isso aqui, né? Dá o check na listinha. Então, para manipular aquelas atividades que a gente precisa ali no dia a dia. Então, também temos o controle inibitório, que é justamente o adolescente ele passa a ter mais controle sobre estímulos externos que antes, na infância, eram mais difíceis de serem ignorados, né? Agora ele já consegue filtrar isso e decidir, não, isso aqui agora eu não vou dar conta, vou deixar para depois. Então, tudo isso, claro, que vai variar de cada adolescente para cada adolescente, né? Então, todas essas questões cognitivas que eu coloquei aqui, né, existem muitas outras também, se dão muito por conta do amadurecimento nessa região do cérebro, né, que a gente chama de lobo frontal. Então, é um período que vai estar tendo muitas questões mesmo, né, assim, de funções sendo melhoradas, amadurecidas, porque realmente é um período que traz essas mudanças de forma muito acentuada, digamos assim, significativas. Até para a vida adulta, né? Já é um caminho para essa vida adulta, a forma de pensar, a forma de de se comportar, de atuar em determinados momentos, né? Exato. E aí, falando sobre isso, a gente vai agora para nossa terceira dica. Anota no caderninho, que já tá cheio, pois né? Já tá cheio aí de dicas. Então, lembre-se que você, né, como mãe, como pai, vocês podem ajudar os seus filhos a treinarem essas funções aí cognitivas, que a gente falou um pouco aqui, né? Memória, atenção, linguagem também. Tudo isso pode ser estimulado. Sim, dentro de casa, né? Olha que coisa maravilhosa. Pois é. Então, mas como, né? A partir dos jogos. Utilize jogos, compre jogos. Às vezes nem é tão caro assim, né? A gente às vezes pega o Uno, por exemplo. Que é algo que tem mais acessível. E você já vai estar estimulando o seu filho, o raciocínio ali do entendimento. Isso, raciocínio lógico, atenção, memória. As regras. Com certeza, lidar com frustrações. Então, além do Uno, a gente tem o quebra-cabeça, jogos, memória. Jogos assim, né? Detetive, banco imobiliário, pega-varetas. Então, tem números. Tem números, né? Muitos são os jogos que vocês podem utilizar aí no dia a dia de vocês para treinar uma série de funções, como a gente colocou aqui, habilidades também, de resolução de problemas, de flexibilidade. Isso. Outro ponto importante, até falando sobre jogos, é sobre o videogame, porque é um tema polêmico, né? Super polêmico, que ainda cabe um outro vídeo, né? É verdade. Vamos falar aqui de uma maneira resumida. Sim, bem geral. Simples. Então, assim, muitos pais até questionam em clínica, e aí, eu devo deixar meu filho usar? Como que é? Eu fico preocupada se é uma influência negativa. Se eles vão ficar mais violentos, né, ou não. Se vai gerar uma agressividade. Então, gente, o videogame é uma ferramenta muito boa pra gente estimular justamente as capacidades que a gente está falando aqui, de memória, de atenção, de criatividade. Mas, como toda ferramenta, a gente tem que saber usar. Sim, tem que ter um equilíbrio aí nesse uso. Então, se a gente usar de forma moderada, né, se a gente realmente ali atentar aos tipos de jogo, então tudo isso esse controle, né? Esse controle, tudo isso vai surtir um efeito positivo. Né, Nessa? Isso, é só uma questão também de vocês ponderarem os jogos, o tempo também que esse adolescente passa ali diante da tela, né, utilizando esse jogo. E lembrar também que tudo isso que a gente falou aqui, né, dessa estimulação, que é um ponto muito positivo e é a base da nossa dica aqui. Além disso, vocês podem aproveitar também para ter um super momento em família, né? Aproveite para ampliar esse vínculo de vocês, para ter um momento de qualidade juntos.
Às vezes não precisa ser a família inteira, mas você e seu filho, né? Você e sua filha, aquela troca entre vocês vai... Proporcione esse momento. Isso, que vai melhorar o vínculo, né, Bia? A conversação, que inclusive é outro ponto importante que a gente tem para falar aqui sobre essas mudanças, que é na parte social. Com certeza, porque além dessas mudanças físicas, cognitivas, a gente tem mudanças também sociais e psicológicas. Isso mesmo. Então, na social, o adolescente ele vai estar com uma conversação mais adequada, digamos assim, ele vai estar conseguindo organizar melhor suas ideias, compreender a fala do outro. Sim, a própria fala dele. Ele também começa a criar habilidade de persuasão. Então tudo isso é muito importante nessa fase. Outro ponto que a gente pode destacar, que inclusive muitos pais já comentam até em clínica com a gente para saber se isso é normal, se não é normal, que é o afastamento dos adolescentes dos pais e a aproximação maior dos amigos. Isso, e às vezes gera até um ciúme assim, bastante forte. É verdade. Mas por que isso acontece? Então, como a gente disse até no início do vídeo, como é comum que o adolescente se aproxime daqueles que estão passando pela mesma fase, pelas próprias mudanças, pelas mesmas mudanças, eles vão se sentir mais à vontade, mais confortáveis de estar compartilhando ali aquele momento, do que com os pais. Muitos são tímidos, muitos não sabem como conversar, não se sentem à vontade, então é natural que isso aconteça. E aí vai uma dica de ouro para vocês. Sim, anota também. Anotem aí. Então, assim, por mais que seja um processo natural, se vocês estão incomodados e querem essa aproximação, aproximem. Vão até os filhos de vocês, proporcionem esses momentos de jogos, de assistir um filme, um momento em família, de fazer um lanche na cozinha, né? Que isso também é bacana, para que eles passem a aproximar mais de vocês. E vocês também podem falar para eles o quanto que vocês sentem falta da presença deles, como que seria importante que vocês estivessem mais juntos. Para que reforcem esse comportamento para que eles também comecem a quebrar um pouco essa resistência, esse afastamento e se aproxime um pouco mais de vocês. Isso, mostre para eles que isso é importante para você, né? Isso que é reforçar. É mostrar, poxa, que legal esse momento que a gente tá tendo juntos. Como tá sendo legal a gente conversar, trocar ideia, comer juntos, jogar juntos. Sempre buscar essas estratégias para que fortaleçam o vínculo de vocês. Isso, e lembre também de entrar nesse universo do seu filho. Ele é um adolescente, ele está em um outro período da vida dele. Então converse, tente saber qual é a banda preferida, qual é o seriado que ele gosta. Peça para ouvir a música, inclusive. Sim. Assista um episódio do seriado, participem mesmo. Né? Porque assim vai ficar mais fácil de você compreender não só os gostos, mas o que está passando pela cabeça dele, o que os outros adolescentes também estão pensando, o que está acontecendo, né, nesse período. Então é importante também vocês se engajarem e estarem abertos a conhecerem esse universo particular do filho de vocês. Isso mesmo. Gostaríamos que vocês, assim como nós, passassem a ver a adolescência como um período para além desses conflitos, para além dessas dificuldades, como uma fase repleta de oportunidades, de novas experiências. É um momento também de desenvolver habilidades muito importantes, não só para esse período, mas também para a vida adulta, né? Habilidades sociais, emocionais, que vão estar relacionadas com o desenvolvimento, né? Esse autodesenvolvimento, com a autoestima, o autocuidado. Então tem muitas questões que podem ser. É a fase que eles vão estar construindo também a identidade deles, né? Sim. Que eles vão estar se conhecendo melhor. É uma fase que a gente vai estar realmente desbravando e tendo a oportunidade de experienciar coisas muito novas e divertidas e importantes, né? Para a vida como um todo. Isso mesmo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado a contribuir um pouco sobre a adolescência, sobre essa fase tão desafiadora. E para que assim vocês possam ajudar a dar todo o apoio que seu time precisa. Então curta, compartilhe, comenta, que a gente está curioso para saber o que você achou. E a gente se vê na próxima. Tchau!